Abra sua Bíblia, já deixa ela aberta aí. Nós estamos trabalhando no mês de maio, o mês com o tema O Fogo Nunca Dorme. No primeiro domingo, nós vimos que o Senhor Jesus se apresentou no último momento da revelação da Bíblia. O Senhor Jesus se apresentou ao discípulo amado, ao discípulo João, com aquele que tem o fogo em seus olhos. E ele, como nosso noivo, nós, como igreja, sua noiva, nós estamos cada dia mais nos aproximando da volta do Senhor Jesus para buscar a sua noiva, amém? Quantos creem? E ele quer buscar uma noiva que seja santa, pura, imaculada. E como é que ele faz para nos purificar? Ele simplesmente olha para nós com os seus olhos como chama de fogo. E esse olhar consome aquilo que não é dele, aquilo que ele não vai levar conosco. Os outros amores, os amores que toleramos, as coisas que não pertencem a ele, e ele quer nos purificar de dentro para fora. Então ele olha, e a gente sabe que a palavra diz que os olhos são as janelas da alma. Então, pelo olhar do Senhor, com sua chama de fogo, ele penetra na nossa alma e consome com o fogo purificador aquilo que não pertence a ele. E assim ele faz, assim é a intimidade com Deus, assim é a intimidade com o nosso noivo Jesus Cristo. Quanto mais nos aproximamos desses olhos com chama de fogo, mais esse olhar nos consome. E quanto mais esse olhar me consome, mais um passo eu dou em direção a esse olhar de chama de fogo. E assim, nós aprendemos no primeiro domingo que nós estamos em constante caminhar em direção a este fogo. Seja na oração, seja no jejum, seja na palavra, na meditação, ou também pela dispensação dos tempos. Na semana passada, a pastora Lorete ensinou aqui, de forma magnífica, sobre nós sermos o altar. Sobre nós nos colocarmos nossa vida em devoção como altar. E é o altar aonde Deus do céu envia o fogo. E isso nada mais é do que o nosso culto racional. Nossa forma de fazer culto não é tocar ou cantar de forma automática, é saber o que estamos fazendo, saber o que está sendo conduzido, saber o que meu coração quer e expressar isso em forma de culto. Amém? Para juntar esses dois temas, vem a mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: mantenha a chama acesa. Abra a Bíblia em Levíticos 6, verso 13. E coloca um marca-página em Levítico. E abre também 1 Tessalonicenses 5,19. Então, marca esses dois versículos. Levíticos 6,13 e 1 Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses 5,19. Marca esses dois pontos. Porque nós vamos ver que o Espírito Santo, durante toda a trajetória bíblica, no Antigo e no Novo Testamento, várias das vezes, ele é representado pelo fogo. O fogo é o que vem para consumir aquilo que foi entregue em holocausto, em oferta, em sacrifício ao Senhor. Pega do verso 8, Levítico 6, tá? Verso 8. Veja, nós estamos aqui dessa linha de raciocínio, desde o mês de abril. A gente começou falando sobre o Êxodo, a saída do Egito. E vou fazer um link lá naquela ponte, lá em abril, para explicar um detalhe. Lá em abril, nós falamos no segundo domingo sobre Êxodo 12, que o povo saiu do Egito, fez aquela questão do cordeiro e tudo mais. Porém, no trajeto até chegar na terra prometida, Deus, no meio daquele trajeto, no Monte Sinai, ele instrui o povo de como ele queria que fosse feito o culto na época de Moisés. E ele escreve todo um livro chamado Livro de Levítico para dar as orientações de como o culto deve proceder para os sacerdotes, para os levitas, a tribo separada e escolhida para fazer este ofício. Porém, este culto, essa organização, ela foi mantida até hoje, nos tempos judaicos. Então, em Israel, existe ainda essa estrutura de culto. Mas a diferença é que lá não tem templo. Mas a estrutura existe.
Acontece que, aqui em Levítico 6, do verso 8 ao verso 13, tem uma orientação muito específica para que Deus passou para o sumo sacerdote, o sacerdote principal, que era quem fazia esses rituais de culto, e que ele deixa bem claro uma marcação aqui, que nós vamos ver isso. Eles constroem um tabernáculo. Mais para frente a gente vai ter um momento aqui que a pastora vai ensinar o que significa cada elemento do tabernáculo. É maravilhoso. É maravilhoso. E tudo remete à igreja, a nós e a Jesus Cristo. Mais para frente a gente vai ter isso. Nos lembrem, nos cobrem. E aqui em Levítico, no capítulo 6, ficam as especificações que o sacerdote deveria fazer a partir do primeiro culto. Vamos colocar assim, a partir do primeiro serviço ao Senhor no tabernáculo. Diz assim, verso 8. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. E o fogo sobre o altar será aceso, mantido. Ou seja, quando Deus dá essa orientação a Moisés, fica muito claro que a função do sacerdote não era riscar o fósforo, era manter aceso. Ele fala assim, o fogo será mantido aceso toda noite. Como é que você... Alguém já acendeu lareira por aqui? Fogão a lenha. Como que se mantém o fogo aceso durante toda a noite? Mexendo ele toda hora, botando lenha quase sempre, certo? Ou seja, era algo constante. Constantemente tem que ser mexido, cutucado. Constantemente tem que ser adicionado lenha. E era a função manter o fogo aceso. Verso seguinte, o 10. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço estiver vestindo suas roupas oficiais de linho, e as roupas por baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e colocará ao lado do altar. 11. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará cinzas para fora do acampamento até um lugar cerimonialmente puro. 12. Enquanto isso, imaginar o roteiro. Então ele está com o fogo aceso a noite toda. Ele acorda, veste suas roupas sacerdotais, vai ver o fogo, mexe nele, mantém aceso, tira as cinzas, tira o que foi consumido, remove a sujeira, pega, tira do altar, tira a roupa de linho, veste a roupa normal, pega as cinzas, leva para fora do acampamento. Naquele acampamento, ele tem que ir para um lugar que é cerimonialmente puro, lá de fora do acampamento. Deixa as cinzas lá, mas enquanto ele faz isso, o fogo lá no altar tem que estar aceso. Vocês já vão entender por que isso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. 13. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido no altar, aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. E a Bíblia tem uma coisa, que cada vez que ela repete uma frase específica, ela está dando ênfase àquela frase. Tem na linha escatológica profética, tem uma explicação para isso. Quando Deus diz a mesma coisa por dois profetas diferentes, significa que aquilo vai acontecer duas vezes. E quando a Bíblia repete, é porque este ponto é tão importante que não pode passar despercebido. Agora veja. Ok, pastor. A função do sacerdote
Era apresentar a oferta queimada no altar? Sim. O altar servia para consumir a oferta? Sim. Mas não era a função do sacerdote riscar o fósforo e fazê-lo acender. Eu estou usando essa metáfora do fósforo porque a gente já vai ver para frente o que acontece quando a gente risca o fósforo. Olha só, isso não já no esboço, Deus acabou de me mostrar isso. Este fogo, essa orientação, Levítico 6, acontece antes do primeiro culto, do primeiro serviço no tabernáculo. O primeiro serviço no tabernáculo aparece aqui em Levítico capítulo 9. E em Levítico capítulo 9, você que está anotando, não precisa abrir, eu vou abrir aqui, pode pôr na tela também. Em Levítico 9, o capítulo todo mostra o primeiro ritual. Exatamente, dia, hora, mês, tudo marcado. Mas o mais importante é o verso 24 de Levítico 9. Que é o último versículo. Vou ler o 23, põe lá o 23, por favor. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e quando voltaram, abençoaram o povo novamente. Se você for ler antes, todo Levítico, capítulo 9, você vai ver que a única coisa que Arão faz em Levítico 9 é pegar a oferta, matar, ou seja, envolve cutelo e sangue. Matar, cortar, tirar a pele, tirar as vísceras, tirar o que não era para ir para o altar e colocar no altar. Ele faz isso com um cordeiro, ele faz isso com um novilho, ele faz isso com são 3 animais, provavelmente uma pomba. Ele pega os 3 animais, ele mata, ele corta, ele despedaça tudo, põe no altar. E aí ele tem um ritual que ele pega o sangue, ele molha a ponta da orelha, ele molha a ponta do dedão do pé e tudo mais. Isso mais pra frente tem um significado que depois a gente vai descobrir. E nisso, depois de terminar essa parte de matar os animais, colocar no altar, sem fogo. Não tem fogo ainda. Eles entram na tenda. Ele, Arão e Moisés. Quando saem, abençoam o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Verso 24. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura do altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto em chão. O fogo tinha um GPS. Ele vinha do altar, do alto, do céu, da presença do Senhor, direto no altar. É o Senhor que acende o fogo. É nossa função mantê-lo aceso. É Ele que manda o fogo sobre o altar, sobre o holocausto, sobre as ofertas. A nossa função é simplesmente manter o fogo aceso e não deixar a chama se apagar. Remover as cinzas, remover o que já foi consumido, o que não é lixo, não serve para nada. Para que tenha mais espaço, para que mais lenha entre, mais oferta entre, mais holocausto entre, para que aquele fogo continue sempre queimando. Quando eu falava de riscar o fósforo, não precisa abrir esse texto, mas veja só, quando eu falava de riscar o fósforo, no antigo, na época deles, Moisés, Arão e tal, não era um fósforo. Não é um fósforo. Como é que eles faziam? Era no gravetinho lá, assim? Era assim, ou era riscando 2 metais com fricção, gerando faísca e ali saindo, daquela faísca saindo fogo. Quem assistiu The Chosen viu isso na série. Que era assim, eles tinham ou era no gravetinho ali, esfregava o gravetinho na madeira, sai uma fumacinha, dali surge o foguinho. Ou é com 2 pedras, uma na outra, sai a faísca, mas a faísca tem que pegar no combustível, papel, graveto, lenha, palha. Dali ela ia para a fogueira. Aqui, este fogo não era um fogo produzido por homens. Era um fogo que veio do céu, direto no altar. E como aquele fogo foi aceso uma única vez,
E os sacerdotes ficavam todo dia, constantemente, limpando, purificando, tirando as cinzas e colocando lenha. Tirando as cinzas, colocando oferta. Tirando as cinzas, colocando holocausto. E aquele fogo se mantinha sempre aceso. Ah, mas pastor, já entendi. E o sacerdote, o sacrifício no altar do sumo sacerdote, já sei sobre isso. O que isso tem a ver com os tempos atuais? O senhor vai construir um altar aqui, vai pôr lenha, vai mandar Deus mandar fogo? Deus me livre, se ele mandar fogo aqui no altar construído aqui, ele vai furar nosso teto. Eu não estou querendo judaizar a igreja, muito pelo contrário. Eu vi isso num estudo bíblico e é verdade. Nós precisamos aprender com Israel. Quem aqui é irmão mais velho? Quem aqui tem um irmão mais velho? Vamos ver. Então, Israel, para a igreja de Jesus, Israel é o nosso irmão mais velho. A gente tem que aprender com eles o certo e o errado. O errado para não fazer de novo. E o certo para continuar fazendo. Em Levíticos, nós vimos que o Senhor manda o fogo até o altar. Porém, em Jesus, na nova dispensação, falava bonita, né? Na nova dispensação, no Novo Testamento, na nova aliança, o GPS do fogo mudou. Não é mais no altar. Atos 2 diz assim: línguas repartidas como fogo caíram sobre as cabeças deles. Novo tempo, nova aliança, novos atores. Mesmo procedimento, é o nome do tópico. Mudaram-se o tempo. Mudou-se as circunstâncias. Mudaram-se os personagens, os atores. Mas o jeito de operar continua o mesmo. Quer ver só? É possível ver agora que a partir da igreja, como disse o apóstolo fundador da igreja, Pedro, em 1 Pedro 2,9, agora nós somos um reino de sacerdotes. Então não é mais um sacerdote, não é mais o pastor, não é mais o único sacerdote, cada um é um sacerdote. E mais, é um rei e sacerdote. Mas, ok, eu sou um sacerdote, você é um sacerdote, mas que templo? Qual tabernáculo? Qual templo? Faz assim, ó, esse aqui, ó. Essa carne, essa casa temporária chamada carne, é o templo. Este é o templo. Você é o sacerdote desta casa temporária chamada carne, corpo. O templo não é mais um local construído, é o corpo e a vida de cada crente. O altar não é mais um utensílio, o altar é o coração de cada crente. A oferta não é mais um ovilho, um cordeiro ou uma pomba. É este corpo corruptível, cheio de pecado, que Deus quer purificar. Um sacerdote não é mais um escolhido da tribo de Levi. Somos nós, cada um como seu sacerdote do seu próprio templo, sua própria vida. Novos atores, mas o jeito de operar continua o mesmo. Deus, a partir do batismo, nas águas e no Espírito Santo, Ele derrama do céu fogo sobre você. E este fogo é compromisso meu e seu. O meu aqui, o seu aí. De manter essa chama acesa. E enquanto eu mantenho a chama acesa, eu também preciso limpar o que já foi queimado, o que já foi consumido. Então eu tenho que tirar as impurezas, tirar as cinzas deste coração que é o holocausto, deste coração que é o altar. Tenho que tirar essas cinzas, pegar isso, tirar de mim, mandar embora. Para um lugar que é puro, onde ali as coisas mudam. É minha função, é sua função, fazer este fogo continuar queimando aqui dentro. Aqui dentro.
Um exemplo disso é quando a gente vê os apóstolos que andavam sentido a cidade de Emaús e estavam tristes, estavam perturbados, porque seu mestre havia morrido. E ali naquele caminho, conversando sobre as coisas, aparece um homem e começa a ouvir a história. E eles, até o começo da conversa, ele tá maravilhoso que ele fala assim, estava em Jerusalém e não sabe dessas coisas? E eles começam a contar. Na sequência, este homem que aparece começa a dizer coisas. E o comentário dos discípulos é o seguinte: não queimava seu coração quando ele começou a falar? Quando em uma mesa, ele parte o pão e desaparece, eles têm os seus olhos revelados. Que eles andaram com o mestre ressurreto. E enquanto aquela voz falava, seus corações queimavam. E enquanto aquela voz falava, seus corações queimavam. Enquanto você ouve a voz de Deus, seja por um homem aqui nesse altar, homem ou mulher, seja no seu secreto em casa, seja no seu devocional, seja lendo a Bíblia, enquanto você está ouvindo a voz do Senhor, se o seu coração não está queimando, tem um probleminha aí. Tem alguma coisa aí que precisa dar. Se você está ouvindo a voz de Deus, seja ela escrita ou falada, e você não está ouvindo a voz de Deus, e ela não está queimando em você, tem alguma coisa que precisa ser feita para que essa voz venha queimar de novo. E aqui é uma coisa que não está no esboço. Lá em Levítico, um sacerdote mantinha o fogo aceso. Mantinha o fogo aceso. Mas pegava cinzas. Tirava as cinzas do altar. Trocava de roupa. Pegava as cinzas. Levava para longe. Voltava. Vestia as roupas sacerdotais. E continuava. Isso me mostra o quê? Rotina. Ele tinha que fazer isso todo dia. E para nós temos uma rotina. O fogo não pode só queimar no dia de domingo aqui dentro. E na segunda-feira está apagado. Enquanto eu estou na segunda-feira, na minha rotina, trabalho, escola, faculdade, atividade física, academia, estudo, curso, o que for, o fogo precisa manter-se aceso. Eu mantenho aceso. Eu ponho lenha toda manhã. Mas a gente fala, faça devocional de manhã, porque você dormiu, o fogo ficou ali. Faça devocional de manhã, aquece seu coração de novo, reaquece a chama e vai para a tua rotina. E vai para a tua rotina, vai para o teu trabalho, vai para o teu estudo, vai para onde você está fazendo, vai para a loja vender. Eu garanto que na segunda-feira, se você fizer esse processo, essa rotina, de toda vez reacender o fogo, toda manhã, como diz ali, toda manhã reacende o fogo, toda manhã põe lenha, toda manhã traz holocausto, toda manhã traz oferta. Esse fogo manterá aceso durante todo o dia. E o seu caminhar vai ser diferente de quando não estava tendo. E se por um acaso você está dizendo assim, eu não estou sentindo fogo nenhum, para amanhã, que fogo eu vou ter aceso amanhã, eu não estou sentindo fogo nenhum hoje. Não se preocupe, porque o fogo virá hoje. Aleluia. O fogo virá hoje sobre você e amanhã, e terça, e quarta, e quinta. Você vai manter todo dia este fogo aceso. Quantos querem isso? Ah, mas pastor, até agora eu não entendi. Que fogo é esse? Ah, que fogo é esse? Agora você vai em Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses, são 2 livros, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, 19. Um versículo tão curto. Um dos menores da Bíblia. Que fala assim, não apaguem o espírito. Ele pode dizer, não espantem o espírito.
Paulo podia dizer, não expulsem o espírito. Paulo podia dizer, não desprezem o espírito. Paulo podia dizer, olha, não ignorem o espírito. Paulo podia dizer qualquer coisa. Mas ele escreveu, não apaguem o espírito. Porque ele é o fogo que mantém a chama acesa. Ele é o fogo que mantém a chama acesa e precisa ser renovado todo dia. Ele é a fonte de fogo. Ele sempre é a fonte de fogo. Mas no altar, ou seja, aqui dentro, a fonte de fogo precisa ser mantida acesa. Se por um acaso ela apagou, ele manda de novo. Não é a gente que risca o fósforo e acende, ele manda de novo. Se por um acaso ela se apagou, agora ela pedir, Senhor, acende. Não tem um hino antigo? Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Esse é o primeiro amor que tem que queimar aqui todo dia. Que precisa ser mantido aceso aqui dentro todo dia. É esse primeiro amor que precisa ser mantido aceso com a lenha, com o holocausto, com oferta. Aqui. Sabe o que a nossa sociedade diz hoje? Tempo é dinheiro. E nós estamos ofertando mais tempo nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E aí, quando chega a hora, o tempo passou. Deu 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Estou cansado. A primícia que Deus quer, sua, não é o do teu bolso. É o teu tempo e o teu coração. A primícia que Ele quer, sua, é o tempo a sós com Ele. Um tempo em que você pega esse fogo, esse primeiro amor, e reaquece ele colocando lenha. Reaquece ele, ofertando esse tempo como holocausto. Ofertando isso. Tem uma revelação que está vindo agora. Quando os hebreus entregavam um novilho como oferta, demorava um certo tempo para que aquele novilho recém-nascido atingisse uma certa idade, para que ele fosse entregue. Era isso que eles estavam entregando. Dedicação, templo, construção daquele pasto, construção daquele rebanho. Ou quando era uma colheita, a colheita tinha uma semeadura, quando ela era colhida, o primeiro fruto de todo aquele processo. Ele está dizendo assim, nossa, vou colher o primeiro processo de trigo que eu plantei na terra prometida, e agora eu vou colher e vou comer. Não. Esse processo de espera, esse tempo todo, é entregue em oferta a Deus, para que os outros processos sejam abençoados. Ele não requer de nós dinheiro. Ele só requer tempo. Que mantém a chama acesa. Que mantém... Quando a gente fala de oferta, muita gente pensa assim, oferta, dinheiro. Não, eu estou dizendo aqui, chama, tempo. Gastar tempo na Bíblia. Gastar tempo em oração, em meditação na palavra. Gastar tempo com Ele, louvando, cantando, adorando, tendo postura de adorador em casa e na igreja. Ele não está aqui. Você que está na internet, não desligue. Ele não está interessado no teu bolso, na tua prosperidade. Ele está interessado em tempo com você. Ele está interessado em tempo com você. Ele quer te conhecer. E isso é só assim, ó, olho no olho. Por isso que eu desci do altar, para ficar aqui, ó, olho no olho. Ele está interessado em ver você, olho no olho. Com esse fogo que ele olha assim, ó. E quando ele mais se aproxima, com mais intimidade, mais se aproxima, mais essa chama aquece, acende e contagia. E contagia. Chega uma hora que você não consegue mais segurar para você. É como um fogo. Pensa por um fogo numa floresta. Pensa por um fogo numa floresta. Se o fogo pega fogo uma árvore na floresta, é questão de dias para a floresta inteira pegar fogo. Você, com aquele fogo
que mantém aceso, que queima aqui dentro, que queima aqui dentro. E conforme mais tempo você vai deixando aquela lenha queimar, aquilo começa a incendiar as outras pessoas, as outras vidas, aqueles que estão ao seu redor. Mas você não precisa fazer nada. É só você chegar com esse fogo queimando e dizer assim, nossa, você está diferente. Nossa, como você está diferente. Como se mantém o fogo aceso? Colocando lenha e fazendo holocausto, sacrifício diariamente. Eu entrego o pecado, eu entrego a iniquidade, eu entrego aquilo que eu não quero, eu entrego aquilo que eu não... Paulo, né? O apóstolo Paulo fala assim, o bem que eu não quero, esse eu faço. Isso vai para o altar, isso vai ser queimado. Um espinho na carne, que a Bíblia fala, que Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, isso vai para o altar para ser queimado, isso vira combustível para que aquele fogo mantenha-se aceso. Aquele pecado de estimação que sempre está caindo, esse vira o combustível para aquele altar. Aqueles amores que nós toleramos, como a gente viu no primeiro domingo, a imoralidade sexual, coisas pesadas, coisas ruins, como a Bíblia fala lá em Tiatira, que eles toleravam Jezabel e ele quer purificar com seus olhos, como chama de fogo. Mas não captei. O que eu preciso fazer para manter o fogo aceso? E aí a gente vai olhar os conselhos finais desta carta de Tessalonicenses, que são vários versículos pequenininhos, que parecem não ter conexão nenhuma. Mas todos eles têm uma conexão, que é o verso 19. Como que eu mantenho diariamente, constantemente, lenha nesse altar? Como que eu mantenho diariamente, constantemente, fogo nesse altar? No verso 12 de Tessalonicenses 5 fala, honra seus líderes. Quando eu estou honrando os meus líderes, no trabalho, na escola, na igreja, em casa, eu estou mantendo fogo aceso no coração. No verso 13 diz, vivam em paz uns com os outros. Deixa eu ajudar. Esforcem para viver em paz com os outros. Eu sei que não é fácil, e não é fácil mesmo. Mas se fosse fácil, eu já estava pedindo. Esforcem em viver em paz uns com os outros. Verso 14. Se tem alguém indisciplinado, advirta-o. Se tem alguém desanimado, dê coragem. Isso mantém a chama acesa. No verso 15. Não retribua o mal com o mal. Façam sempre o bem. No verso 16 diga, estejam sempre alegres, independente das circunstâncias. Essas coisas mantêm o fogo aceso. No verso 17, não deixe de orar continuamente. No verso 18, esteja sempre grato por tudo. Até mesmo a adversidade é parte da vontade de Deus para nós. Olha essa frase. Esteja sempre grato por tudo. Porque até mesmo a adversidade é parte da vontade de Deus para nós. No verso 20 fala, não despreze as profecias, seja elas declarações bíblicas, seja ela feita por meio de homens e mulheres de Deus. No verso 21 diz, examinem as escrituras e examine o que os homens de Deus estão falando pelas escrituras. E no 22, mantenham-se distantes de todo tipo de mal, seja ele aparente ou não. Então aqui tem 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tópicos. 11 tópicos que estão na Bíblia, nesse mesmo capítulo de Tessalonicenses 5, que são coisas que o apóstolo orientou à igreja de Tessalônica e a nós cristãos do século 21
Porque se não fosse para nós, não estava na Bíblia. O livro não estava aqui. E ele orientou nossas vidas. Ele orientou o povo dessa igreja de Tessalônica. Nesses 11 itens. Que são os itens que, se nós colocarmos em prática no dia a dia, não precisa pôr os 11 de uma vez, tá? Vai tentando, um por vez. Se nós colocarmos esses 11 em prática no dia a dia, o fogo do Senhor vai se manter aceso em nossos corações. Honra aos líderes. Viver em paz. Advertir os indisciplinados. Dar coragem aos desanimados. Não retribuir o mal com o mal. Estar sempre alegre. Orar continuamente. Sempre agradecido por tudo. Literalmente tudo. Literalmente tudo. Teve o carro apreendido? Agradeça. Teve busca e apreensão? Agradeça. Ah, mas pastor, levaram meu carro. Pois é, agradeça. Romanos 8:28 fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas veio um câncer, veio uma doença. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim, pastor? Câncer, doença, cooperar para a bênção? Sim, porque de repente naquele câncer que abriu a porta para um milagre sobrenatural. Uma forma do nome do Senhor ser glorificado diante da medicina. Porque aí você tem um diagnóstico de câncer. Está aqui, Senhor, ó, câncer. Não tem solução. É só um milagre. Então tá bom. Queridos, esses olhos aqui viram cura de AIDS. Esses olhos aqui viram cura da AIDS. Viram coluna que era um S. Ficar retinha. E eu sei que isso não é nos tempos dos anos 90, dos anos 2000. Isso é para hoje, isso é para agora. Ah, mas pastor, uma simples dor de cabeça, Deus cura? Deus cura. Deus cura também uma cegueira. Deus cura uma surdez. Deus ressuscita mortos. Se for o plano dele, Deus ressuscita mortos. Veja, tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Não despreze as profecias. Ah, aquilo que falaram para mim lá em 2002, lá em 2008, lá em 98, não se cumpriu até agora. Quem sabe isso não se cumpriu até agora por nós mesmos. Ou porque é o tempo de Deus. Tem gente que recebeu promessa nos anos 70, se cumprindo agora. Tem pastor que começou o ministério nos anos 50. Ele morreu, outro segue o ministério dele e está colhendo frutos. Das palavras proféticas que ele recebeu nos anos 50. Quer um exemplo? Billy Graham. Billy Graham teve um legado tão forte que ele teve estádios cheios de pessoas para ouvir a palavra. E ainda assim ele não cobriu toda a terra. E o filho dele e a filha dele estão hoje cobrindo o mundo, cada um para um lado, enchendo estádios. Reinhard Bonk, um dos evangelistas que mais evangelizou na África, com fogo. Ele chegou a reunir 1.800.000 etíopes. E tantas coisas foram profetizadas para ele que ele não conseguiu nem ver o cumprimento. E hoje, o pastor Daniel Kolenda está na continuidade desse ministério. Ontem teve o Descend em Kansas City, nos Estados Unidos. E o pastor Daniel Kolenda estava contando no Descend que ele estava vendo ali, com todo o movimento, cumprimento das palavras que foram entregues por pai espiritual dele, Reinhard Bonk. Nem sempre as palavras proféticas serão palavras para a sua geração. Quer o caso de exemplo? Nosso pastor Paulo. Tantas palavras que ele recebeu, tantas mensagens que ele recebeu,
tanto em vida quanto depois no velório e no culto de legado que fizemos. Mas as palavras não eram para ele, eram para o legado que segue ele. Eu e você. Não despreze as profecias. Ah, mas ele falou para mim há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, não se cumpriu. Não despreze. Tem 2 coisas que precisam ter aqui na nossa mente quando o assunto é profecias. E esse não é o tema, estou desviando de propósito porque Deus quer falar alguma coisa com você. 2 coisas precisam estar aqui. Uma, eu estou pronto para essa palavra profética. Meu coração, meu ser, minha vida está pronto para o cumprimento. E 2, esse é o tempo? É para agora? É para aqui quanto tempo? É para aqui quantos anos? É para agora ou não? Então toda vez que você receber uma palavra profética, examine as escrituras e coloque essas 2 coisas na cabeça. Estou pronto para essa palavra profética? Não. Eu preciso disso. Que é um exemplo clássico, né? Ah, é porque você vai ser missionário na África. Ok. Já tem passaporte? Não, não tenho. Então você não está pronto para cumprimento. Ah, na África eles falam francês, falam inglês, falam egípcio. Sabe falar algum desses idiomas? Não sei. Então vai aprender. E daí a gente não abre um Open English para aprender o inglês, pelo menos, para ser missionário na África. E fica assim dizendo, que Deus não cumpriu a palavra profética sobre mim. Mas você não fez a tua parte de se preparar, tirar um passaporte, estudar um idioma, ter um curso, ter uma preparação, ter um ensinamento, ter uma forma de abordagem, ter uma forma de estudar, de fazer isso em campo. Outro exemplo clássico. Deus prometeu você que vai ter um carro. Você vai ter um carro. Amém? Tu receba, eu tenho um carro. Eu quero ter um carro. Amém? Eu recebo. Tem carteira de motorista? Não tenho. Tem dinheiro para seguro? Não tenho. Tem dinheiro para manter o IPVA? Não, né? Consegue manter pagando seguro, IPVA e a parcela do carro? Não consigo. Então, e gasolina? Tem a gasolina ainda hoje, né? R$7,30, R$40, vai o bolinho. Tem dinheiro para manter o carro? Não tenho. Lavar carro, R$50 por mês? Tem dinheiro? Não tenho. Então, calma. Entenda que tudo vem no tempo certo de Deus, na hora certa de Deus, mas nós temos a nossa parte natural para fazer antes. Tem certos cumprimentos que sim, são palavras de gerações. Olha o exemplo de Abraão. Abraão recebeu a palavra assim, você vai ser pai de uma multidão, uma grande nação virá de ti. E ele teve só um filho. Que grande nação é essa que surge de um cara? E aquele um filho teve 2. Dos 2, um se desviou e o outro ficou com uma grande nação, porque ele teve 12 filhos. Ok, tá melhorando, né? De 1 para 12, beleza. Só que aqueles 12, cada um teve 3, 4. Olha a multiplicação. Daqueles 12, cada um teve 3, 4. Daqueles 3, 4 tiveram mais 5, 6. E aí vai. E dentro de 400 anos, aqueles 12 que eram juntos 12, mais os filhos, mais as esposas, 120 viraram 1 milhão no Egito. Ou seja, a promessa de Abraão não era para a vida de Abraão, era para a linhagem. Mas existem palavras que são para você, que você precisa estar pronto. Uma das formas de estar pronto é manter essa chama acesa. Para que essa palavra se mantenha em seu coração e ela seja o guia, ela seja o norte. Diz a Bíblia, Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque a palavra do Senhor está aqui e ela ilumina como... Faz um favor para mim, apaga a luz, total. A palavra pode ser essa aqui também. Você que está na live vai ficar escuro. Você que está na live vai ficar escuro, mas é só uma ilustração. De última hora, não estava previsto. Normal, né? Costuma. A palavra do Senhor, ela está aqui, ó. No nosso coração. Como uma lâmpada. Uma lâmpada que guia o meu caminho. Por onde eu estou andando. Então, agora eu consigo... Sem ela, eu não consigo enxergar. Dá uma apagada do RAW também? Branco total. Para facilitar. Não tenha medo, tá? É só uma ilustração. Tô aqui, ó. Eu aqui, gente. Oi. Isso. Agora sim. A palavra, ela ilumina o meu caminho. Se de repente eu estiver aqui numa zona de perigo, como o caso da escada,
eu não tropeçar. Enquanto que a palavra profética para mim é como um farol, que está assim, ó, lá em cima, mirando no horizonte, lá longe. Mas a palavra de Deus está aqui, guiando o meu caminho. Enquanto eu tenho a palavra profética para olhar longe, como um navio que olha longe para não bater na terra, eu tenho que ter a lamparina acesa ao meu redor, a palavra, para que se de repente eu cruzar com alguma coisa aqui, eu não caia. E se eu sentir aqui, eu estou olhando, só que sem isso, eu não estou vendo o degrau da escada. Então eu tenho, pode acender, obrigado gente, pode acender tudo. Então eu preciso tanto da palavra profética, que mira longe, que me dá o caminho, que me dá a direção longe, aonde eu preciso chegar. E eu preciso da palavra de Deus, aqui no meu coração, para mostrar o caminho ao redor, para ver se eu não estou pisando fora do caminho, para ver se eu não estou pegando um desvio, um atalho daquele rumo que o farol está apontando. Quem está entendendo? Essa palavra está entrando no coração de alguém aqui? Então, à medida que eu estou andando em direção àquele cumprimento da promessa, lá longe, 200 metros, eu tenho que ter a palavra aqui, aquecendo meu coração com uma lamparina, guiando os meus passos, para que eu não pegue nenhum atalho. Porque atalhos, nesse trajeto, atalhos aumentam tempo, desânimo e desgaste. A menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, diz a matemática. Qualquer coisa fora da linha reta, que é essa luz que a palavra profética te deu, qualquer coisa diferente disso, é caminho mais longo, é tortuoso. Ou vamos dar um nome bíblico para isso? É via dolorosa. É via dolorosa. É caminho tortuoso. A palavra via dolorosa que Jesus andou é justamente isso, caminho doloroso. Se você alguma vez tiver a oportunidade de ir para Israel, você vai entender que é isso. Era um caminho, uma subida em direção ao Monte do Calvário. E uma subida tortuosa, estreita. Muito difícil. Tem um canal no YouTube com uma guia de turismo brasileira, que ela é brasileira, ela é esposa de um rabino messiânico, então eles creem em Jesus. E ela tem um vídeo de toda a trajetória da Via Dolorosa. Caminhando com a câmera assim, parece que você está andando. É muito legal. E vocês vão verem isso, e vocês podem ver isso no YouTube, vocês vão entender que esse caminho é tortuoso. É difícil, é estreito, é apertado. E na época era um mercado, pense, mercado. Cheio de caixa para fora, cheio de coisa ali, exposto. E dali Jesus passando com uma cruz. Ensanguentado. A cidade inteira rodeada naquele mercado, né? Na Páscoa ainda, comprando as comidas. E Jesus está naquele caminho tortuoso, difícil. Mas aquele caminho era tortuoso, era difícil para Jesus, para que nós pudéssemos andar no caminho vivo, reto e verdadeiro. Ele passou por nossa posição humana para que ele andasse por um caminho torto, para que eu e você andássemos caminho de santidade reto. Esse caminho é apontado para a palavra profética que Deus derrama sobre a tua vida, sobre você. E a chama que está aqui dentro se mantém acesa, sempre lembrando, aquele é o caminho e esse aqui é a zona onde eu estou, que aqui eu não posso me desviar. Daqui eu preciso manter nesse alvo. Daqui eu preciso cuidar para o meu caminho. Se tem alguma pedra, eu tenho que desviar. Se eu tenho aquele caminho, eu preciso manter nele. E aqui o apóstolo Paulo ensina 11 pontos de como manter-se nesse caminho. E como eu falei, não precisa justamente, olha só como Deus fez o desvio da mensagem e voltou para o tema. Eu preciso desses pontos, nós precisamos desses 11 pontos, o que for. São necessários. Mas, obviamente, talvez você já diga assim, nossa, eu oro todo dia, eu já oro constantemente. Então, está na hora de praticar outro ponto. Eu oro todo dia, mas eu tenho uma visão da vida meio triste, meio deprimida. Alegre-se sempre no Senhor.
Eu tô meio, eu sou meio oro direto, oro constante. Eu tenho um pouco disso. Eu respeito meu pastor, respeito minha pastora, respeito meus pastores, respeito meus líderes, respeito meus chefes, respeito todo mundo. Mas eu ando bem desanimado. Aí alguém vai chegar perto de você e vai dar coragem para você. Você vai pegar da palavra de Deus coragem, ânimo para seguir em frente. Quem está entendendo? Quando nós colocamos a Bíblia em prática, nós estamos seguindo esse caminho da santidade. Lembra que a gente falou isso lá na última semana de Enraizado? O caminho da santidade. Quando nós colocamos a palavra em marcha. Isso é colocar a palavra em marcha. Eu pego a palavra, eu coloco ela em prática no dia a dia. Eu coloco ela em prática no dia a dia. E quando eu faço isso, a chama que veio do alto, do primeiro amor que está aqui, ela vai se manter acesa. E ela vai ser essa lamparina ao nosso redor, que ilumina o caminho, para que a gente não se desvie, como diz a palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, e seguimos reto, como diz o apóstolo Paulo em outro livro, em direção ao alvo. 2 chamados hoje. Primeiro, prepare seu coração. Se por um acaso você se encontra na condição de que o amor se esfriou, a chama se apagou, todos com os olhos fechados. Você se encontra hoje nessa posição. O amor se esfriou. A chama se apagou. E você quer hoje dizer assim, Senhor, acende a chama de novo. Derrama do teu fogo sobre mim de novo. Acende essa chama de novo.